Vai começar a gravação. Então, está gravando. Hoje, dia 11 de junho. E já estávamos aqui no início da aula, conversando um pouco sobre esses encontros finais da nossa disciplina. Tá? Já estamos aí nos momentos finais, vamos ter mais 3, 4 encontros e encerrou. E, na verdade, esses 3, 4 encontros já começam a ser, de certa forma, uma revisão daquilo que a gente viu ao longo do semestre. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre este último tema. Vocês fizeram as postagens do relatório virtual, o relatório virtual que trabalhava, o relatório virtual 2, que trabalhou em cima, especialmente, do tema 6. O tema 6 que fala de gestão da diversidade, que fala de gestão que fala sobre qualidade de vida no trabalho, que fala sobre ética profissional. Esses foram os 3 temas principais, né? E trabalhados ali naquela questão. E como eu comentava agora há pouco, antes de iniciar a gravação, este relatório virtual tem um peso 1,5. Quero mais uma vez dizer que as participações de vocês aqui, nos nossos encontros síncronos, tanto em termos de presença, mas muito especialmente em termos de participação nos comentários, na apresentação dos TDEs, que vinha acontecendo, que vem acontecendo, né, ao longo das últimas semanas, isso sim vai ser muito considerado na avaliação desse relatório virtual que vale 1,5. Tá? Então, vocês que estão, né, e esse grupo que está aqui, por exemplo, é um grupo que tem estado frequentemente nos nossos encontros, eu já comentei isso. É um grupo que sim vai receber um olhar e uma avaliação bastante positiva, exatamente pelo envolvimento e por tudo que vocês têm apresentado em termos de contribuição e de participação. Tá? Aqueles que eventualmente não têm participado dos encontros e pelos relatórios que eu recebo tampouco assistem, né, às aulas e tal, bom, é uma outra metodologia que adotaram, etc., mas eu vou ter um critério mais profundo de análise do relatório que ele elaborou e que apresentou, porque é o único critério que eu vou ter de avaliação. Aqui, por exemplo, muitos de vocês já fizeram apresentações, já trouxeram depoimentos. Estou vendo aqui o Kleber, o Paulo, a Carolina, a Liana, a Rafaela, o Jair, o Divino, o Jander, Midia, todos que estão aqui, a Martiel, Joelson, todos que estão aqui já participaram, né, de uma forma ou outra, a Jéssica, o Pedro, o Volney, dos nossos debates, opinando, trazendo as contribuições lá no TDE e tal, e isso está tudo anotado aqui, eu sempre vou revisando, eu sempre faço os apontamentos, inclusive antes dos nossos encontros, e aí depois das apresentações e tal. Isso conta muito, tá? Então, vocês podem ter certeza que vão ter uma avaliação bastante positiva nesse relatório virtual. Me parece que vocês reúnem boas condições de fazer uma boa prova objetiva a partir, né, exatamente desse envolvimento de vocês, dessa participação, estarem sempre aqui. Obviamente que isso sempre facilita aí na hora de responder as questões objetivas. Mas aí é uma avaliação, vocês todos sabem. Está travando, Martielli, se estiver travando para outros, por favor, e eu vou ter que ver. Martielli comenta que está travando. E a Rafaela pede para falar. Tá, mas assim, Joelson disse que está normal, Pedro disse que está normal. Rafaela, já te passo a palavra, tá, Rafael? Então, assim, a objetiva 2, né, que vai abrir agora em seguida, bom, essa tem as questões lá, são questões, né, que tem um sistema aleatório e tal, e desordenado, cada um vai receber num formato, mas enfim, são questões que vocês vão responder ali e o próprio sistema corrige. Aí o Jefferson não entra ali para fazer nenhum tipo de avaliação.
A minha avaliação, né, a que eu atribuo individualmente uma nota, é nos relatórios virtuais, tanto no 1, que já fiz, como no 2. E as objetivas não. A soma da objetiva 1 com o relatório virtual 1, falava agora há pouco, soma 1,5. A soma do relatório virtual 2 com objetiva 2 soma 2,5. Isso já dá 4 pontos. E vamos ter a avaliação semestral num dia específico, agendado por vocês, num horário específico, que vale 6 pontos. E o conteúdo desta prova objetiva, com um horário marcado e com tempo determinado para vocês responderem, o conteúdo é o conteúdo que nós trabalhamos aqui ao longo do semestre, esses 6 temas. E o que eu comentava, né, e quero deixar registrado aqui, que agora esses últimos encontros vão ser encontros de revisão e, quem sabe, até, de certa forma, uma preparação, talvez com a simulação de algumas questões objetivas, para vocês terem, né, assim, uma ideia do que está por vir ali, especialmente nessa AS, nessa avaliação semestral, tá? Que, insisto, deve ser agendada pelo autoatendimento, tá? Rafaela, vamos ver. Alguma dúvida? Professor, eu vi tu falando agora sobre a S, é a minha dúvida. Ontem eu até te perguntei, era obrigatório o agendamento. E aí eu comentei com uma colega minha e é uma dúvida minha e dela. Diz que é presencial, mas a gente vai fazer no sistema normal, né? Olha, até onde eu sei, é pelo sistema, o Eu posso te agendamento. mandar o print ali. Quando eu fui agendar, apareceu, não sei o que, escolha o horário para marcar a sua prova presencial. E aí aparece algumas opções, né, De Rafaela, horário e de datas. horários, né? Não Isso. muitas opções também, né? Tem uma ou Não, duas datas e não, alguns aparecem horários também. algumas. Oi? Aparecem algumas. Eu posso te mandar no WhatsApp o print do que constou ali para mim. E aí a Tá. gente ficou na dúvida se teria que ser presencial mesmo, né? A princípio, e penso eu, inclusive por conta da situação que vivemos, Sim, sim. segue tudo no modo virtual. Lá na frente, penso que vai ser presencial quando tudo voltar, mas o próprio segundo semestre agora, já existe uma perspectiva de que no início ainda seja nesse formato, as disciplinas presenciais teóricas, né? Portanto, eu não acho muito coerente, se eles já estão anunciando, inclusive, que no início de agosto ainda vai ser nesse formato, as provas que vão ser antes serem presenciais. Mas, né, não custa a gente ficar atento aos avisos e tal, porque daqui a pouco, mas a princípio é pelo sistema, tá, Rafael? Sim, sim, é que eu não recebi nenhum aviso. Eu vou te mandar no WhatsApp para tu dar uma olhada Tá, e entender o que eu isso. estou te comentando. Isso, Tá? Muito perfeito. obrigada. Nada. Salve, salve, Rogério! Só o Rogério abriu a câmera. Pessoal tímido. Só não quer me olhar. Não quer que eu olhe. Né? Ficam me olhando, mas não querem que eu olhe. Tá claro, assim, com relação a esses momentos finais? Sim, senhor. Sim, né? Penso que sim, né? A composição das notas. Oi, Júlia. Composição das notas, vocês sabem, já se acostumaram com o sistema, sabem que a média para aprovação é 7, sabem então que já tem acumulado lá 1,5 no máximo, vai acumular agora 2,5. Os critérios de avaliação, né, já penso que já deixei claro que esses relatórios virtuais é uma avaliação minha que considera sempre essa participação de vocês, os outros objetivos o sistema corrige, e essa avaliação semestral, que a princípio vai ser pelo sistema, valendo 6 pontos, tá? É isto. Professor, boa noite. Oi, quem chamou? É o Kleber. Oi, Kleber. Só uma dúvida, a objetiva 2 ali, a princípio, não precisa agendar. Não, Só a a objetiva 2 vai abrir e, inclusive, não é assim, não é nem com agendamento, nem com um tempo curto de realização. Ela vai ficar uma semana aberta. Na sexta-feira em que ela vai abrir, se não me engano, no dia 21, já confirmo agora, se não... Isso. É dia 21? Isso.
E sexta-feira, de 11, 18, 25. Sexta-feira, dia 25, vou estar aqui. Né? Eu vou estar aqui e ela vai estar aberta ainda. Né? Então, eu vou estar aqui, nós vamos conversar, vamos tirar algumas dúvidas e tal, né? Obviamente que como ela vai estar aberta ainda, não vou trazer respostas, né? Mas enfim, a gente vai poder conversar um pouco, já preparando para a AS, que vai ser algo semelhante, o formato das questões semelhante a estas objetivas. Tá ok, beleza, obrigado. Bom, assim, hoje eu estou pensando o seguinte, dentro dessa organização nossa, dia 11, hoje, fazer um fechamento do tema 6. Fazer um fechamento do tema 6, que vai, sim, ser parte também, né, dessa objetiva 2, possivelmente vão ter algumas questões ali sobre ele, mas a objetiva 2 pode ter questões de todos os temas. Conversarmos um pouco sobre o TDE, que atuou sobre o tema 6. Gostaria que aqueles que postaram fizessem alguns comentários em torno daquele TDE. Na próxima semana, dia 18, aí nós vamos aqui fazer uma preparação para a objetiva. Tá? Vou estar aqui e a gente vai trabalhar um pouco o objetivo. Vamos recuperar, sim, fazer uma revisão rápida dos 6 temas, vamos simular algumas questões e tal, de interpretação, e é isso, dia 18. Dia 25, ao longo da objetiva 2, vou estar aqui para mais uma vez exercitar, etc. E aí depois vem a AS, e é isso. Então, TDE hoje é o último. Na verdade, já foi, né? E hoje nós vamos trabalhar pela última vez essa atividade de vocês, né? Dos exemplos e tal. E achei, assim, acho que tem realmente, não sei se estão aqui todos, mas, por exemplo, a Laísa traz o exemplo do Magazine Luiza, mas a Laísa, ou Laísa não está aqui hoje. Mas o Volney também fez comentários sobre a Magazine Luiza, então, de repente, o Volney até poderia falar um pouquinho. O Paulo Roberto trouxe um interessante exemplo lá da CMPC, uma indústria de celulose e tal. A Xana não está aqui ainda. O grupo da Laura, da Caroline, a Caroline eu sei que está aí, a Laura não chegou ainda, mas sempre vem. A Mônica, a Jéssica, que está aí, não sei, Jéssica, onde tu está, está ali. O Vitor, enfim, esse grupo trouxe o exemplo da Ambev. E acho que seria legal também, porque foi, né, uma descrição ampla assim, da Ambev, que alguém do grupo, ou mais de um do grupo, se quiserem, também apresentassem assim, como é que é esse ambiente que se preocupa com a qualidade de vida do trabalho, que tipo de programas que eles têm para realmente promover a qualidade de vida, o quanto essas empresas são assim realmente preocupadas e verdadeiras no sentido de estar permanentemente atenta com esse bem-estar dos seus colaboradores, e o quanto estas empresas também refletem essa preocupação com a qualidade de vida através de políticas de valorização da diversidade. Então, isto é uma coisa importante, né, que são atitudes, as políticas refletem a verdade. Às vezes tu tem discursos que tu está preocupado com os colaboradores, que tu prima pela qualidade de vida e tal, e políticas e práticas cotidianas nem sempre refletem, espelham estes discursos. Discursos, muitas vezes, que são apresentados para a comunidade, para a sociedade, em campanhas publicitárias e tal. Aí a empresa, tu cria uma imagem de uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com as pessoas, com a diversidade e tal. E tu vai ver na prática as coisas são muito diferentes.
Então, quando tu tem práticas e políticas bem definidas, como alguns exemplos que foram apresentados aqui, de realmente de valorização, de atenção e de valorização à diversidade, de absoluto respeito e que condena todo e qualquer tipo de discriminação ou preconceito, de uma atuação realmente ética e tal, quando tu tem as empresas vivendo isso, atuando, praticando, evidenciando isso, bom, aí tu vê que realmente não é um discurso fantasioso, marqueteiro, mas realmente são os princípios, são os valores dessa empresa, né? E é isso que a gente quer. E é isso que a gente tem tantas vezes aqui pregado e insistido. Então, vamos conversar um pouco para saber um pouco destas empresas. O exemplo da Ambev, a Nádia, não sei se a Nádia está aqui já, eu acho que a Nádia não chegou ainda. A Nádia traz o exemplo do Sicredi. A Carol e a Stephanie, a Carol já está por aí, a Stephanie acho que não ainda. Mas elas trouxeram um aporte teórico e lá no final falam, né, Carolina, falam um pouco sobre na enfermagem, né, a questão aí de como estes temas atravessam a área da enfermagem. A Viviane está por aí? A Viviane traz, se ela vir, isso é importante, porque ela traz pesquisa. Ela apresenta dados de uma pesquisa, mas é importante sempre trazer, relatar que pesquisa, qual é a fonte, que pesquisa é essa, né? Não apenas trazer os dados, mas apresentar a fonte. Quem é que produziu essas informações? A Thaís, que está aqui, escreve sobre o Santander, a experiência no Santander. O Lázaro, que eu não sei se está aí, tem a experiência da Natura. A Sandra, do Bradesco. E é isso aí. Depois tem o grupo da Natiele, com o Eduardo, com o Joelson e com a Vitória, mas que inclusive eu coloquei uma observação lá no TDE, que também um aporte teórico interessante, mas faltou trazer um exemplo prático. De qualquer forma, foi importante lá a participação, pelo menos em termos de construção teórica. Quem gostaria de se inscrever para comentar brevemente aí sobre essa postagem, ou mesmo que não deu tempo e acabei me passando, não consegui postar lá no TDE, mas gostaria de fazer um relato sobre, assim, a minha visão e a minha experiência, ou algum exemplo que lembrei agora de valorização da diversidade, ou de um programa de qualidade de vida no trabalho interessante, ou sobre o nosso código de ética lá na empresa, né, o código de conduta e tal, como é que funciona. Vamos às inscrições. Gostaria de que nesta noite aí tivéssemos novamente essa possibilidade de fazer essa troca, até porque, como eu disse, nas próximas possivelmente vai ser mais assim de debate em torno de possíveis formas, né, de questões e tal. Nós vamos caminhar num outro sentido. Essa troca de experiências, penso que talvez seja nosso último momento aqui. Quem é que se inscreve aí? Quanta gente! Quanta gente! Professor? Oi, Thaís. Posso falar bem rapidinho sobre os pilares da diversidade do Santander? Ótimo. Então, Thaís, vamos lá, Thaís. Mas eu gostaria que outros também já fossem aí se preparando, se inscrevendo para a gente debater sobre essas práticas aí empresariais, sobre o que está acontecendo realmente, sobre, né, como é que as coisas estão postas, né, quais são as políticas que realmente são apresentadas, que os colaboradores que estão lá e tal realmente percebem, vivem. Então vamos lá, Thaís, conta um pouquinho. Tá. A diversidade é um dos 5 principais nossos códigos de conduta ética e compõe um grupo de indicadores que monitoramos e retornamos no relatório anual. Eu vou falar sobre alguns pilares que eles têm. Para uma transformação positiva acontecer, todos precisam fazer parte dela. Por isso, atuamos com base em 3 pilares.
Indivíduo, a mudança começa em cada funcionário. Banco, mudanças são essenciais para a transformação. Sociedade, influenciar o contexto para o futuro mais favorável. Esses são os pilares. É isso aí. O microfone está desligado, professor. Opa, desculpa, e eu discursando aqui, comentando. Desculpa. Thaís, então parte do indivíduo para o geral, né? Os 3 pilares é indivíduo, banco e sociedade, é isto? Isso, aham. Tá, e vamos falar um pouquinho mais, então, enquanto outros vão se animando aí para também trazer depoimentos, vamos conversar um pouquinho, assim, sobre essa tua experiência. Tu está trabalhando nesse banco, não? Ou foi pesquisa? Não. Fruto de Não, pesquisa. eu pesquisei, na verdade, sobre ele. Ah, tá. E assim, tu sente que, porque assim, enfim, né? Tu sente que isso é realmente uma política que é vivida pelo banco? Tu conhece alguém que trabalha nesse banco? De que forma que tu enxerga assim que realmente há uma preocupação efetiva, como eu estava falando agora há pouco, verdadeira, em torno de construção de políticas de valorização da diversidade? Porque no papel, o papel aceita tudo, né? Esse é um velho eles falam ditado tudo que... de bom, né? É. Mas eu não conheço ninguém que trabalha lá, mas ali, pelo que aparenta, né? Pelo que eu pesquisei, aparece tudo bem. Os bancos continuam sendo instituições com um alto resultado. Impressionante o que os bancos têm conseguido de lucro, né? Não tem crise para os bancos, não tem crise, né? Os vários segmentos enfrentam crise e tal, mas os bancos, não sei se alguém trabalha em banco aqui, mas a gente sabe disso, né? Aliás, hoje eu que cuido da área financeira, né, lá do sindicato, que eu atuo também, a gente estava estudando aí formas de deixar o dinheiro com outras instituições que, olha, a Laísa chegou, outras instituições, não as comerciais tradicionalmente, mas apoiar e colocar dinheiro em cooperativas, porque as cooperativas, pelo menos, têm uma política, assim, de preocupação. Muitas vezes tem cooperativas que focam muito no apoio ao pequeno agricultor, ao pequeno produtor rural e tal. Então, estas iniciativas, né, eu já estou, assim, ó, até a pessoa física, já estou pensando em abrir a minha conta aí em cooperativas, porque a gente vê uma destinação, né, mais que favorece categorias ou classes menos, né, que têm mais dificuldade. Fala, Júlia, tu pediu a palavra? Claro que sim. Não, eu só queria comentar, assim, que uma coisa que me chamou bem a atenção, que tem alguns mercados em Santa Cruz que eles adotam pessoas com deficiência e coisa para trabalharem nos caixas, assim, empacotando e coisa, e isso me chamou bem a atenção pela inclusão, sabe, da diversidade, assim, aí eu só queria fazer um comentário mesmo, que eu achei bem legal, assim. Teu microfone tá fechado, professor. Eu fecho para não atrapalhar, esqueci de abrir. Esse é um outro aspecto também que vocês sabem que existe uma necessidade de cumprimento de lei, né?
Então, tem muitas empresas que daqui a pouco, olha que bacana, né? Estão lá dando espaço para o PCD e tal, né? E aí tu vai olhar lá, tá o dono batendo firme na mesa e reclamando, dizendo, tem que admitir, porque está na lei, né? Porque se eu pudesse, os caras não produzem. Existe. É triste falar uma coisa dessa, é terrível falar uma coisa dessa, mas existe, sim. E aí, que bom, né, que nesse sentido há lei para que realmente as empresas... Agora, se existe uma lei que determina um percentual mínimo que as empresas precisam, né, cumprir no sentido de contratar pessoas com deficiência, é porque se não tivesse a lei, a grande maioria não ia, né, incluir eles, não ia dar oportunidade para eles, infelizmente. Então, às vezes, precisa lei. E é bacana porque algumas empresas, que são realmente essas empresas que a gente precisa aplaudir, que são empresas realmente comprometidas, né, com as causas sociais, com as causas com os esforços no sentido de reduzir a desigualdade social. E tem, sim, tem. A gente precisa acreditar que nem todo mundo né, só faz tudo por dinheiro, custe o que custar e tal. Tem, sim, muitas instituições que têm isso como princípio, como valor. Tem instituições que, por exemplo, tu tem que atender 3% dos teus profissionais, tem que ser PCD. Eles têm lá 4, 5, 6%, não estão muito preocupados em, chegou 3%, deu, não precisam mais contratar. Não, eles querem incluir mesmo e tal, e vão muito além da lei. Mas que muitos só atendem ali o percentual, né, e a contragosto, infelizmente também é uma verdade, né? Infelizmente também é uma verdade. Professor, o Santander também fala que eles têm uma ação afirmativa para favorecer a inclusão. Mas como eu disse, o bacana é se tivesse alguém do Santander aqui para dizer, para descrever essas ações afirmativas, né, de inclusão. Né, tomara que sim, tomara que realmente seja, e né, vamos acreditar que sim. Professor. Oi, Joelson. Professor, assim, eu concordo com o senhor no termo da inclusão, assim, que os colegas estão falando também, mas, assim, a gente tem um preconceito por trás disso também. Por exemplo, professor, vamos colocar hoje, assim, uma empresa que contrata transexuais, tá? Que tem, né? E aí, assim, tem toda aquele porquê, por exemplo, de um banheiro próprio para eles, né? Porque assim, eles usam o banheiro masculino, ou eles usam, até mesmo, professor, eu vou fazer um trabalho numa instituição, o CAPS, sim. E aí, assim, lá eles tinham esse problema, daí eles tiveram que fazer um banheiro especial para transexuais. Então, assim, a própria sociedade, né, assim, eu digo a sociedade, não todos, mas assim, uma grande maioria ainda tem esse preconceito de ser atendido por pessoas, né? Eu acho que, assim, quando a gente começar a mudar a nossa ideologia de inclusão, de que essas pessoas também precisam trabalhar, que elas também são seres humanos, eu acho que daí começa a funcionar a outra parte que o senhor está falando sobre inclusão nas empresas, né? Então, assim, há um preconceito pessoal, né? Então, por trás disso, eu não sei se o senhor concorda com isso ou não, mas, assim, a minha visão em relação a isso tem muito ainda, né? Totalmente, Joelson. Totalmente. As empresas, né, elas são o reflexo da sociedade, a sociedade reflete o que se vive na empresa, enfim, nas crenças, nos comportamentos, na história, na cultura, né, na história do povo, na história daquela nação, daquela comunidade, né? E isso são processos, né? Nós estamos em constante transformação. Esses temas hoje são temas, alguns que já passam a integrar, inclusive, projetos de lei, existe já muita lei em torno disso e tal, porque quando chega nesse estágio, esse estágio de se ter uma orientação legal para determinada situação, é porque já há um clamor social
suficiente ou que induz a reflexão mais profunda e, inclusive, a criação de leis. Porque, por vezes, tu começa a consolidar determinadas mudanças de crenças, de comportamentos, de atitudes, e eliminar preconceitos e discriminação, muitas vezes, por força da lei. Tu muda o comportamento. Vou dar um exemplo agora, né, numa outra linha, mas que diz respeito a esta coisa das crenças e dos comportamentos, do quanto, por vezes, a necessidade da lei, ou através da lei, é que se começa a mudar o comportamento. Se nós voltássemos, eu acho que até nós já conversamos, assim, já teve algum comentário sobre isso. Se nós voltássemos 4 décadas atrás, e nós entrássemos numa universidade, e nós entrássemos numa sala de uma universidade, as pessoas estariam dentro dessa sala da universidade fumando, dentro da sala. Professor, alunos, dentro da sala, todo mundo fumando. Né? As pessoas fumavam dentro de casa, as pessoas fumavam nos ambientes fechados, as pessoas fumavam e fumavam e fumavam. Né? E fumar era até bem pouco tempo. Veja, eu falei 4 décadas, estou falando de 1980. Estou falando de 1980 e poucos. Estou falando da década de 1980. Tá? Então não é nem antes de 4 décadas, é a menos de 4 décadas. Isso era uma realidade. Que hoje é inconcebível, né? Hoje, como assim? Fumavam dentro da sala de aula? Fumavam assim durante a aula? Sim. Fumavam no avião e no ônibus, professor. Meu pai conta que muito pegou ônibus e o pessoal fumava. Fumavam dentro do ônibus, no braço de apoio do ônibus, tinha um cinzeirinho. Tu abria ali, cinzeirinho. E nos aviões é só também. Os carros antigos também, todos vêm acendedor de cigarro. Hoje, os novos não vêm, né? Mas os antigos todos vinham. Exatamente. Agora, tu imagina no ônibus, né? No ônibus, no trem, no avião, as pessoas fumando. E assim, né, restaurantes e tudo. Isso era absolutamente normal, isso era um hábito, né, e ninguém, né, contestava isso. Bom, tu não fuma porque tu é bobo, né, porque é bacana fumar. A minha mãe fala que... Boa noite, fala, gente. Oi, Mídia. A minha mãe fala que na época fumar era moda. Sim. E aí, a claro, propaganda antiga da Marlboro, desculpa interromper, professor. Eu gosto de ficar olhando essas propagandas antigas das marcas, Nestlé e afins, e tem a propaganda do Marlboro, em que eles estipulam que para tu ser um cara descolado e ser um homem, digamos assim, tu teria que fumar o Marlboro. Sabe que cada marca de cigarro, ela atendia ou visava um público específico. Então, tinha os comerciais da Marlboro, como diz a Rafaela, que era o cara, da Marlboro usava assim, ou o cara estava... Um carro muito lindo. Numa moto, né? Numa estilo cross, tal. Ele tinha um estilo de vida aventureiro e tal. De vez em quando ele estava em cima de um cavalo também e tal, mas enfim, ele tinha um estilo de vida aventureiro. Aí tinha aquela outra marca em que aparecia um cara, assim, num momento mais social, tomando um bom uísque e tal. Bom, então tu já vê que aquela marca é para estas pessoas que têm esse tipo de comportamento. E as pessoas, então, que se identificam com aquele personagem, com aquela ambientação e tal, compravam aquela marca. E tu ia, né? Então tu tinha Hollywood. Hollywood era já para o surfista, para o cara... Né? E tinha, assim, a prática esportiva entrava no meio, o cigarro se atravessava o jogador de futebol fazia propaganda olha a incoerência, a maluquice da coisa, jogador, esportista, atleta fazendo propaganda de cigarro. E muitos deles fumavam, inclusive. Aí tu imagina a coisa... Essa coisa do jeitinho brasileiro,
né, que vocês já devem ter ouvido falar. Vocês sabem de onde vem essa expressão do jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro, ele se insere definitivamente na cultura, né, brasileira, muito por conta, assim, ó, se faz referência, né, a um garoto propaganda de uma marca de cigarro que eu não me lembro qual era, que era um jogador de futebol da seleção brasileira, que entrou para a história como uma das maiores seleções de futebol de todos os tempos, a seleção brasileira de 1970, Pelé, né, e companhia. E um dos jogadores daquela seleção era o Gerson, jogador do Botafogo, carioca e tal, com sotaque, etc. E ele era um garoto propaganda de uma marca de cigarro, né? E no texto que ele, né, trazia nos comerciais daquela marca de cigarro era exatamente sobre tirar vantagem em tudo. Então ele sugeria, você que gosta de tirar vantagem em tudo, certo? Você que gosta de tirar vantagem em tudo, você tem que fumar tal, não sei o quê. Então a malandragem brasileira, tirar vantagem e tal, esse era o discurso, imagina. Então ele está dizendo, fuma porque se tu é malandro, se tu é o cara que sempre sai ganhando e tal, tu tem que fumar essa marca. Era um incentivo à malandragem, né? E ao consumo daquele cigarro, era um outro perfil. E aí tu imagina, então tinha essas campanhas de tudo que pegavam tudo que era público, né? Tudo que era público, qualquer público que tu imaginasse, não, tem marca de cigarro apropriada para esse público, né? Tinham as campanhas publicitárias até que daqui a pouco o governo tem que começar a pagar uma conta. O governo tem que começar a pagar uma conta, que é a conta da saúde. Porque até então estava só entrando dinheiro para o governo. Você sabe que cigarro, bebidas e tal, são os produtos de maior tributação. Então, quando tu compra uma carteira de cigarro, 70%, 80% do valor daquele produto é imposto. É dinheiro do governo. Que baita negócio. Então, por isso que o governo queria mais é que se vendesse muito cigarro, né? Vender muito cigarro, e vamos lá, campanhas e campanhas e campanhas. Mas em algum momento, começa o quê? A conta chegou. A conta chegou. Qual é a conta? Câncer Saúde. de pulmão. Né? Câncer, câncer, câncer. E aí, porra, o custo, né, a receita do cigarro não está cobrindo o gasto que nós estamos tendo aí na Previdência, né, para atender esses casos que estão se multiplicando. Vamos fazer uma campanha. Então, não foi uma campanha assim, no sentido, que governo maravilhoso, que se preocupou com a população e, né, se preocupou com a saúde da população. Se preocupou com o balanço, né? O balanço financeiro. Mas, de qualquer forma, claro que sim, a gente também não pode ser tão rigoroso a ponto de imaginar que não pode ter tido todo um movimento da ciência e da medicina, né, descobrindo realmente os malefícios e tal, e que tenha tido uma pressão a ponto de chegar à lei, né? E a lei determina, olha, não pode mais ter propaganda de cigarro na TV. E aí foi proibido, porque tu tinha os maiores anunciantes da televisão eram as marcas de cigarro. Era uma indústria que movimentava muito dinheiro. Até que não pode mais. Então não podia mais comercial de TV, comercial de rádio, nenhum tipo de comercial, não pode mais outdoor, não pode mais ter publicidade. E a própria carteira de cigarro ainda tem que trazer os alertas e tal, né, dizendo, ó, se tu quer, tá, mas olha aqui o que acontece, né? Tem estudos aí que discutem a eficácia dessas imagens e tal, né? Tem muita discussão em torno disso.
Mas aí é uma outra, é uma outra história, né? O fato é que, sim, se reduziu muito o número de fumantes, né? Se reduziu muito, felizmente, né? E, bom, e aí... Então, isso muda comportamento, né? Leis mudam comportamento. E aí, Joelson, é isso, né? Estes movimentos contemporâneos, eles são recentes, né? Essas características que temos hoje, esses movimentos que temos hoje na sociedade, são, sim, movimentos recentes, né? Então, por consequência, tem, sim, não foi de uma hora para outra que se cortou o hábito do cigarro. E não vai ser de uma hora para outra que vai se cortar, né, comportamentos, e muito mais do que isso, crenças, preconceitos e discriminação. Não é de uma hora para outra. Isso, olha, é uma luta. Anos, né, professor? Midian, olha, tu Só para quebrar um preconceito, tu contextualizar, vencer, tu mudar na sim, cabeça de uma pessoa, né? Tu transformar ou tu tirar um preconceito é muito difícil, sim. né? Às Por vezes isso que até leva gerações, anos, né? não, por isso que leva anos, exatamente, porque aí é um trabalho não em cima de pessoas, mas de gerações, porque aquelas vai ser difícil tu mudar, mas quem sabe nas gerações, né, próximas, esses equívocos possam já não ser tão fortes, né? Fala, Midian. Desde que foi feita a lei, né? Quantos anos já se passaram? Só para contextualizar, ainda a gente vê muitas pessoas morrendo de câncer de pulmão, né? Na minha família tem 2 avós que morreram de câncer de pulmão, o mesmo motivo. E eram fumantes. Foram fumantes durante o período da vida, ou eram, né, quando perderam a vida. Mesmo depois de tanto tempo, tanta conscientização e as pessoas alertando e tal, que nem o senhor disse, às vezes a mudança de um pensamento, de um comportamento, precisa de gerações para ser mudadas, né? É, é. Enquanto isso, a gente fica lutando para que as pessoas entendam, né, que cada ser é diferente, falando agora do trans, né, que nem o Joelson, né, tava O falando, né? Joelson, isso. Cara, eu acredito assim, olha, tudo começa pelo respeito. Respeito é a palavra, entendeu? Porque, tipo assim, respeita, entendeu? Do mesmo jeito que, claro, a gente falava pro vô, né? Você tem que parar de fumar, isso vai te fazer mal e tal. Ele dizia, não, eu não consigo, não quero. E a gente respeitava ele. Tipo assim, tu não precisa. Como é que eu vou falar, meu Deus? Não precisa cancelar a pessoa, entendeu? Tu respeita Uhum. ela e as escolhas dela, o jeito que ela é, o jeito que ela quer viver, o jeito que ela nasceu e etc. É só respeitar. É muito, muito simples. E eu apoio muito essa causa aí. Desde que a tua postura, a tua posição não invada, né, os direitos de outro. Eu acho que isso sempre é uma questão importante, né? Então, Sim, claro, o respeito é fundamental e eu vou respeitar sempre. Mas eu vou defender o meu ponto de vista também, mas eu não posso fazer com que aquilo que eu quero ou que aquilo que eu creio ser a verdade, a minha verdade, interfira na verdade de outro, né? impor, né? Impor a tua verdade. Exatamente, isso aí. Igual pessoas de extrema direita e extrema esquerda, né? Elas querem impor a verdade delas pra ti. Não aceitam tu ter tua opinião. Tipo, não é porque eu preciso ser de extrema direita, eu preciso ser de extrema esquerda. São temas polêmicos, mas é onde dá as maiores discussões e onde a gente aplica mais a questão do respeito, entendeu? Tudo É. bem, tu tem tua opinião, eu tenho a minha, e a gente pode. Não preciso te converter a minha questão, né? Não sei, eu penso muito assim, sabe? Sim, é isto, é isso, é isso. E que realmente se perdeu muito, né? Se perdeu ou talvez nunca se tenha e agora as coisas estejam mais claras, né? E que a gente precisa desenvolver essa capacidade ainda. Nós precisamos, né,
quando eu falo nós, eu estou falando de maneira geral, não que aqui, né, penso que nós que temos essa oportunidade de estarmos, né, num diálogo mais maduro, né, num diálogo num ambiente universitário e tal, a gente realmente tem que valorizar isso, fazer bom uso disso, né, mas infelizmente nós temos muita intolerância, e essa intolerância, né, essa incapacidade de diálogo, ela desculpem a expressão, mas ela é fruto da ignorância, né? A intolerância é fruto da ignorância. Ignorância, o que é ignorância? Ignorar algo, né? E tu ignora algo porque realmente tu não teve a oportunidade de conhecer melhor este algo, ou tu ignora algo por interesses, né? Infelizmente, hoje tem muita ignorância por interesse. Eu não quero conhecer outras verdades, eu vou defender isso aqui porque isto é o que, né, me interessa defender e tal. Então, olha, é um conjunto de coisas que, pô, mas, professor, nós estamos fugindo aí da cadeira de gestão de pessoas para não, em absoluto, né? Isso a gente precisa conversar e muito, porque isto é pessoas, né? Isto são as pessoas que integram a nossa casa, que integram o nosso círculo social e que integram os ambientes profissionais, é isso? São as pessoas com quem nós vamos estar nos relacionando, com todas essas, né, com as suas idiosincrasias, com suas crenças, com as suas opiniões e tal, mas a gente precisa lutar pelo respeito. Acho que Median trouxe aí a expressão, né, que se coloca acima de tudo pelo respeito, nós precisamos, então, a empresa, ela precisa, realmente, Joelson, nós precisamos, a sociedade precisa vencer esses tabus, né? Nós estamos caminhando, estamos avançando, tem muito ainda a avançar, precisamos ainda, né, avançar bastante, tem muita intolerância, né, tem muita intolerância. Ô, professor, Oi, Rafa. eu queria fazer 2 comentários sobre os assuntos da aula. Antes o senhor estava falando sobre a inclusão, né? Eu não sei se alguém aqui também é de Gravataí. Não sei como é que tá hoje, porque faz tempo que eu não vou ali, mas a gente tem um supermercado Big e chamava, não sei como é que tá hoje, a atenção de muita gente, porque aquele pessoal que cuidava dos carrinhos, reposição, assim, geralmente eram pessoas com síndrome de Down. Quase todos, praticamente. Era uma coisa que chamava muita atenção, porque era meio que popular, assim. Então, que nem o senhor falou, não vou... Tem gente que pensa, não vou contratar porque não vai produzir da mesma forma. Daí eu acho que eles acharam um meio de administrar isso, de encaixar essas pessoas no círculo de trabalho, sem exigir uma coisa que talvez para eles fosse um pouco mais complicado, digamos assim, tipo, num caixa, operação de caixa, alguma outra coisa. E sobre o negócio do que o senhor falou do cigarro, tem um conhecido meu que foi trabalhar num lugar em que eu trabalho, e quando foi fazer a entrevista, né, ele explicou que tinha o vício de fumar, e quando ele não fumava, ele ficava muito ansioso. E o supervisor dele, que acabou contratando ele, deu a liberdade de, em determinados momentos, assim, como ele fica longo período na instituição, ele ter uma pausa para ir fumar um cigarro, porque senão ele fica muito ansioso e acabava atrapalhando ele. Porque acho que o vício dele deve ser um pouco mais forte, não sei. Ou a ansiedade, que daí necessita, né, de fumar o cigarro. Bacana, porque daqui a pouco, né, a gente não pode condenar o fumante também, né? Ele agora, ele é um dependente, né, ele tem um vício. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade, tem menos dificuldade, vamos dizer, não é facilidade, tem menos dificuldade para abandonar esse vício, para controlar esse vício. E tem algumas que têm muita dificuldade. Eu tenho uma tia que ela não consegue. Na verdade, eu tenho 2 tias que não conseguem
largar o cigarro. Tentaram várias vezes e entram em crise, assim, sabe? Elas não conseguem largar o cigarro. Então elas tentam, assim, né, fumar o mínimo possível e tal, mas elas têm uma dependência física, já virou mais do que uma dependência psicológica, que muitas vezes também há, mas é físico, precisam da nicotina, precisam, o organismo pede. E outros não desenvolvem essa dependência tão grande e conseguem, né? Mas a gente não pode julgar, porque cada organismo é um organismo. Então não julga, eu consegui, como é que tu não consegue? Vai lá, deixa de ser fraco, deixa de ser. Não é assim. Eu tomei a vacina, fazendo Covid. paralelos, né, Media? Fazendo paralelos, mas só para, já que eu estou falando de organismo agora, né? Então a gente julgar o cara, se eu conseguir parar de fumar, por que tu não para e tal? Eu tomei a vacina da Oxford, agora, semana passada. Conseguimos aqui em Canoas, para os professores e tal, todos os professores da UBRA, todos os professores da rede privada e pública foram vacinados, tem vários municípios que conseguiram e tal. Tomei a primeira dose. E muitos professores da UBRA, mas olha, porque a AstraZeneca, ela dá reação, né? Pelo menos para alguns. Eu não tive reação nenhuma. Eu não tive reação, não tive febre, não tive nada. Teve professor que caiu de febre, e assim, de muita dor no corpo e tal, e disse que realmente alguns chega a durar 2 dias. Né, mas um gripão daqueles muito forte. E outros não têm reação. O organismo é organismo, né? Então, como é que tu vai dizer, mas tu é fraco? Não é fraco. É que, né, por alguma questão, ele, enfim, teve essa reação. E tivemos muitos professores realmente com muito. E assim é com o cigarro, e assim é com tudo, com a vida. Então, a gente não pode estar julgando as pessoas a partir do que tu, né, das tuas virtudes, porque então vamos começar a julgar também pelos teus defeitos, então. Mas é isso, né? Agora, é um tema assim, ó, que realmente eu achei importante quando eu fui construindo essa disciplina, o roteiro, eu tinha limitação de temas e tal, né? E eu tinha que definir os temas que eu ia colocar. Eu achei por bem, assim, que eu precisava terminar trazendo essas questões que, do meu ponto de vista, são as questões maiores. Nós vamos falar de relacionamento humano, vamos falar de práticas dentro da empresa, como recrutar, como treinar, né, coisas mais operacionais e tal. Mas nós precisamos fechar uma disciplina assim, né, falando de coisas realmente que tratem do humano, gestão de pessoas que tratem de humanidade, né, de refletirmos nós aqui que vamos estar responsáveis por equipes, que vamos estar responsáveis, que vamos ser pessoas importantes na sociedade, que vão ter que cumprir o nosso papel, que sejamos realmente pessoas com humanidade, com capacidade de tratar com igualdade, com prestigiar, em compreender as fraquezas do outro, em saber que todo mundo tem as suas fraquezas, mas tem sim, se for dada a oportunidade, se for dado o incentivo, quem sabe, de superar as fraquezas e de mostrar as suas potencialidades e tal, acreditar no humano, precisamos acreditar no humano. É isso, Joelson, mente aberta, nós precisamos sim acreditar, né, que é possível. E achei, então, importante, né, e por isso que hoje até eu gostaria, foi legal já os depoimentos, mas entraram mais alguns depois, e vi que entraram alguns que também trouxeram exemplos de empresas que têm essas boas políticas, essas boas práticas com relação ao respeito à diversidade, a valorização da diversidade, há políticas muito claras de valorização da diversidade. E gostaria, assim, de ouvir, Laísa, eu gostei muito do que tu escreveu sobre a Magazine Luiza, se tu te sentia à vontade, assim, para falar um pouquinho. Enfim, aqueles que postaram lá no TDE, né, e que no início da noite eu mencionei, alguns chegaram, e gostaria de ouvi-los, mais depoimentos, para trocar aqui com os colegas. Quem é que gostaria de falar, assim como já falou a Thaís, assim como a Júlia trouxe o depoimento, Rafaela, Midian, Joelson, quem mais gostaria de trazer um dos casos aí de
Código de conduta e diversidade. A Laísa está sem áudio. Infelizmente, não vai conseguir, então, trazer o depoimento. Que é uma política, assim, como eu disse, né, muito interessante, assim, pelo menos o projeto da Magazine Luiza ali é bem... O Joelson está reforçando aqui no chat, às vezes eu me passo no chat. Ele já falou há 15 minutos atrás, citou os transexuais, mas também as pessoas obesas, os idosos, entre outros. Ainda há um preconceito, ainda está muito presente na hora da seleção para vagas. Sim, questão de... A própria mulher, né? A própria A mulher, maternidade olha... também, professor. Oi, Rafa. A maternidade, o fato, muitas vezes, muitas empresas perguntam, tem filhos? Quantos? E optam por contratar pessoas que não tenham, né? Tem preconceito começando já com a mulher. Sim. Né? Porque se nós olharmos a média salarial, isso todos vocês sabem. Mas por que raios isso, tia? Se tu pegar a mesma função de gerência, a média salarial paga a homens que ocupam cargo de gerência e a média salarial a mulheres que ocupam cargo de gerência. As mulheres ganham menos. Assim, tem a mesma responsabilidade, a mesma função, mas na média ganham menos. Né? Então aí já tem uma discriminação, já tem um preconceito. E que pena que não temos mais mulheres, não que não tenhamos ótimos gestores, né? Homens também, mas como é bacana quando a gente tem mulheres assim, né, que parece que tem mais sensibilidade e tal. E aí tem mais essa coisa, né? A preocupação com a maternidade, né? Dos custos que eu posso ter se essa mulher engravidar, dos problemas que eu posso ter depois ela com filho, ou se ela já tem filho e tal. Quer dizer, olha, né, o que se cria, muito, muito bem lembrado, Rafaela. Prof, eu não sei como é em Gravataí ou Canoas? Canoas. Não sei, Mas tem gente de Gravataí, tem gente de Canoas, pertinho aqui, viu, Midia? Canoas é colado em Porto Alegre, e Gravataí tem cachoeirinha sim. entre Não, é que eu Gravataí e quis Porto dizer, Alegre. me referir ao polo, no caso, ao local onde o senhor dá aula. Mas aqui em Torres, é quase a maioria mulheres no curso de administração. Isso quer dizer o quê? E cada vez mais as mulheres estão, né, inseridas no mercado e tendo que buscar capacitação para poder estar concorrendo contra não, né? Tá concorrendo para ser tão beneficiada quanto os homens, né? Mas, Sim. assim, a gente viu que de uns anos para cá, estudando, né, o curso, né, vendo que cada vez mais mulheres estão se matriculando nos cursos. Esses movimentos também são interessantes. E, realmente, o curso de administração era um curso que predominantemente se matriculavam, não a grande maioria, mas tinha um predomínio, né, de homens. Tem alguns cursos ainda que são muito procurados por homens e poucas mulheres participam. Os cursos da área de ciência da computação, não sei se alguém aqui já fez algum curso nessa área, os cursos de tecnologia da informação, os cursos da área da TI, 95% é homem. Tu entra nessa, eu dou aula para eles também. De vez em quando aparece uma guria lá. E é só a guria, só a gurizada. Né? Mas eu acho que isso aos poucos vai se transformar também. Bom, aí daqui a pouco é questão de perfil, mas enfim, são coisas que vão sendo criadas, que a sociedade vai criando. Entende? Professor. Vai criando e as pessoas acabam se identificando e tal, né?
Quem é que me chamou? Não, sou eu, Joel. Assim como na área da saúde, da enfermagem, né? O predomínio é ainda feminino, né? É verdade. Na minhas. Assim, tem alguns segmentos dentro da área da saúde que realmente, para o homem, ele é complicado, professor. Quando a gente trabalha a saúde da mulher, que a gente vai para dentro de UBSs, que a gente tem que fazer exames específicos, seja vaginais, enfim, aí, sabe, se torna mais assim, tem um preconceito da mulher em relação a ser atendida por homem. Ainda tem essa coisa muito forte. Então, é complicado, assim, para nós homens. É um segmento que, claro, que eu não pretendo, né, seguir, mas é que, assim, é complicado. Então, assim, ainda, dentro dessa área, ainda ela é muito grande, a escolha por mulheres, né? Sim. Sim, Joel, eu vou acho só que às te vezes comentar. não é nem Tá, peraí, preconceito. que eu vou. Carol, tu já fala Rafa primeiro, tá? Carol, já te dou a oportunidade. Fala, Rafael. Eu vou responder ao Joelson, eu sou da área da saúde também, mas agora eu vou responder como mulher. A gente não é questão de preconceito, a gente tem medo. Porque eu já tive colegas do curso, tá? Do meu técnico de enfermagem, que estudavam comigo, que diziam que quando fossem atender, iam querer atender mulheres mais novas, mulheres mais guriazinhas mais novas, questão de exame, assim, que nem tu falou, mais íntimo. E a gente já sabe que, poxa, por que tu tá estudando se tu vai seguir para esse lado? Então, a gente vê muito, não só na área da enfermagem, como em qualquer outra, e a gente tem medo, não é questão de preconceito. Vocês são tão capazes quanto a gente. Só que, visto tudo que acontece conosco, em todos os âmbitos, a gente fica assustada. Um outro aspecto que a Rafa levanta aí, importante. Fala, Carol, desculpa, eu tinha que optar. Eu ia dizer, professor, que eu também, quando eu fiz o meu técnico, eu tinha um colega menino, e muitas vezes, quando tinha que fazer alguma depilação, né, que a gente chama de tricotomia, e eram pacientes mulheres, dele chamar a gente e dizer assim, olha, gurias, vocês podem ir lá fazer, porque ela não quer que eu faça. E muitas vezes o pessoal de idade, eles têm vergonha dos meninos. As mulheres mais velhas, às vezes, elas se sentem mais seguras com a gente por uma questão de vergonha também. É muitas coisas, né, que englobam isso. Sim, é isso. Tu vê, a Rafaela trouxe um aspecto, tu já está trazendo um outro aspecto que é real, né? Especialmente as gerações mais antigas, as pessoas de um pouco mais de idade, né? Tem esse bloqueio, tem essa dificuldade, né? É verdade. Tu ia falar, Joelson? Não, professor, eu só ia falar que isso vai de ética de cada um, né? Como a Rafaela citou o colega dela ali, eu acho que isso é ético e isso existe em qualquer área, não é só na área da saúde, existe, né, na medicina, existe na administração, existe em qualquer área essa coisa de a pessoa não ser ético, né? Então, não é só na área da saúde, isso que eu quero dizer, mas é que assim, mesmo assim, para nós homens é um pouco complicado ainda essa área da saúde da mulher. Não, eu não estou, tipo assim, dizendo que, né, que seja isso ou não, mas é uma área que eu não tenho... Cortou o teu microfone, fechou o teu microfone, Joel. Não, é uma área que eu não pretendo seguir, não só por isso, assim, porque eu acho que assim, quando a gente entra na área da saúde, a gente tem que estar preparado para todos os âmbitos, né? Qualquer âmbito da área da saúde. Mas é uma particularidade minha, eu só comentei isso porque ainda tem essa barreira, né, de escolher os homens, como as meninas citaram aí, não é por preconceito, e sim por uma escolha, enfim. Eu só quis levantar esse assunto, mas, né, e quis dizer que ainda a área da saúde, o predomínio ainda é por mulheres, né, como o senhor citou que a área da TI, o predomínio ainda é por homens, eu só quis citar que a área da enfermagem. Tem áreas que são bem marcadas, e isso vai mudando também ao longo do tempo, como a administração, era mais, né, procurada por homens, e hoje realmente tem mais mulheres do que homens. Sejam as novas gestoras aí do novo tempo. Vamos dominar o mundo. Vamos lá, Midian, é isso aí. Eu apoio. Quem mais?
Vamos lá, vamos curtir estes nossos últimos minutinhos aí. Daqui a pouco nós vamos terminar. Eu vou sentir saudade de vocês. Professor, tá Semana, me... semana que vem eu vou estar aí ainda. Na outra também, mas tá terminando o semestre, viu? Terminando o semestre. Fala lá, Isa, conta. Veio o som? Tá saindo aí, né? Olha aí. Ah, Tá tá. Eu só saindo. tava falando em relação à Magazine Luiza, que eu citei lá, né, no trabalho. Isso. E realmente a Magazine Luiza, ela investe continuamente para identificar e selecionar pessoas com deficiência aptas, né, para o trabalho e oferecer benefícios que visam equiparar as oportunidades a todos, né? Como, por exemplo, o cheque, educação especial, a assistência médica estendida aos companheiros de colaboradores do mesmo sexo, entre outros. Desculpa, essa última parte, como é que é? Qual foi o exemplo? Ah, sim. A assistência médica estendida aos companheiros de colaboradores do mesmo sexo. Ah, olha só que legal. Olha só que legal. Políticas bem definidas, né, e que quebram, né? Eu vi que tu descreveu ali várias práticas assim que estão estabelecidas como políticas mesmo, né? E achei muito bacana, Eu estava muito, vendo um muito bacana. material, um site, né, do Código de Ética e Conduta. Bem legal. É bem legal essa empresa. É. E voltando ainda, Rafaela, sobre o que tu citou e que o Joelson disse, mas aí é uma questão de ética. Bom, eu acho que aí já vai além da ética, né? Esse tipo de coisa aí, Rafael, pelo amor de Deus, isso aí já é problema de caráter até, isso aí é um problema isso é uma questão seríssima, né? Sim, sim. Quando eu Inadmissível, né? comentei, até não sei, Joelson, não foi de nenhuma forma de tom negativo, assim, eu só quis Não, também mas eu explicar acho o que o nosso Joelson, lado. não, mas o Porque às Joelson vezes eu não. sei que incomoda. Eu fiz estágio e nosso grupo era tipo 4, 5 meninas e um rapaz. E já aconteceu da gente fazer a higiene íntima de uma puérpera, por exemplo, e ela solicitar que o nosso colega se retirasse por vergonha, e Sim. estava com os pontos e tudo mais. E no caso ali não era nem medo, era questão de vergonha, mas é que a gente também às vezes fica assustada, porque a gente vê muito caso de hospital, de coisas que acontecem, a gente ouve falar, a gente vê comentários. Então a gente sempre opta, né, por outra mulher, dependendo, tipo, vai saber também o que cada mulher passou, né? É. Que situação já passou, então. Isso é importante nessas falas de vocês, assim, essas coisas, quando vocês colocam, vai saber também o que cada mulher passou e tal. Pô, isso é um sentimento empático que a gente precisa sempre ter presente, né? Isso é bacana, né? A gente precisa sempre pensar nisso, né? Antes de sair dizendo, tá certo, tá errado. Muito bem, mais alguém gostaria de usar a palavra? Que desafio que temos pela frente, né? Mas vamos lá, vamos manter o nosso entusiasmo, vamos manter a nossa crença de que é possível, sim, um mundo melhor. Nós temos que construir um mundo melhor. Existem sociedades que estão já a alguns passos. Fui modesto agora falando só passos, né? Mas que estão, olha, bem na frente. Tem algumas sociedades que estão bem na frente. E se tem algumas sociedades que conseguiram já atingir um estágio, não que não tenham problemas, claro que sim, mas que já alcançaram assim um estágio, né, de menos desigualdade, já começa por aí, de menos desigualdade, de bem menos preconceito, bem menos preconceito. Se existem sociedades que já atingiram esse estágio de convivência harmoniosa entre os diferentes, bom, é sinal de que então é possível, né? É sinal de que é possível. Eu comentei com você sobre a Ilha de Maurícios? Não, professor. Não, professor. A Ilha de Maurícios, ela fica a sudeste da ilha de Madagascar.
E a ilha de Madagascar, por sua vez, se eu não estou errando aqui no mapa, no mapa mental agora, no mapa mundi, eu acho que ela fica realmente... Madagascar fica a sudeste, ao sul da África, ou ao sudeste da África, né? E a ilha de Maurício, nos pegaram um globo, assim, vamos ver um pontinho a sudeste de Madagascar. Bom, Madagascar é uma enorme de uma ilha, né? E a ilha de Maurícios é um lugar muito interessante da gente estudar, conhecer. A ilha de Maurício é um lugar que tem uma convivência pacífica e harmoniosa e tem características muito interessantes na constituição demográfica da população lá da ilha. Porque tem lá descendentes de chineses, descendentes de holandeses, tem descendentes de diferentes povos, diferentes etnias, diferentes religiões vivem e convivem, muçulmanos, cristãos, aqueles que têm crença do hinduísmo, budismo. Então, diferenças religiosas que em lugares do mundo, inclusive, são causas de conflitos e de guerra, lá convivem. E diferenças de etnia, raciais, que em inúmeros outros lugares do mundo também são fruto de discriminação, ou são alvo, melhor dizendo, de discriminação, lá convivem harmoniosamente. É muito bacana tu ver as crianças nas escolas, né, aquelas crianças de diferentes etnias, e eles mantêm as crenças, eles mantêm as suas crenças, mas têm um respeito pelas crenças distintas, né? Então tem cultos, né? Esses diferentes cultos nas crenças religiosas, mas uma convivência harmônica muito bacana. Lá, 99%, para não dizer 100% da população é alfabetizada. Todas as crianças são alfabetizadas. Todas. Lá, a polícia não usa armas. Lá não tem desemprego. Mas, por outro lado, também não tem acúmulo de riquezas. Não é uma ilha rica. Talvez isso seja um elemento que tenha contribuído para essa característica da harmonia. Olha, se nós não nos dermos as mãos, se nós não, né, todos estivermos juntos, trabalhando juntos e tal, talvez a gente não tenha muita chance aqui. Pode ser um elemento. Existem alguns estudos, assim, até para compreender essa característica tão interessante de convivência pacífica e harmoniosa entre pessoas tão diferentes, de raízes tão diferentes, de crenças tão diferentes, porque não é uma população assim né, de iguais. Isto é que chama atenção. Tem influências de diferentes povos, e povos que têm culturas muito diferentes, com crenças e hábitos muito diferentes. E existe uma convivência, é muito interessante. Isto, né, assim como eu estava falando de algumas sociedades que representam, né, um estágio, né, muito melhor e muito maior do que esse que nós hoje, por exemplo, aqui no Brasil vivemos, isso pode nos servir de ânimo, bom, né, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, né? Nós temos condição de um dia, né,
vivermos numa sociedade melhor e tal, vamos acreditar, vamos estudar melhor estas outras comunidades, estas outras formas de vida, vamos entender como é que eles chegaram lá, vamos entender que isso é um processo, né? Que isso é um processo, não adianta a gente querer transformar tudo de uma hora para outra, que nós não vamos transformar o Brasil de uma hora para outra. Mas a gente precisa primeiro acreditar que sim, é possível, e ter paciência e assim, ó, lutar muito para, quem sabe, as próximas gerações poderem viver nessa sociedade, né, melhor, uma sociedade melhor. Porque é terrível isso que a gente está vivendo, né? É terrível, infelizmente é triste. Eu já falei algumas vezes aqui das minhas... enfim, daquilo né, que eu acho importante me envolver, de fazer da minha participação, do meu papel, né, enquanto alguém que integra uma sociedade, mas é muito triste. É muito triste a gente, num final de semana, aqui a gente tem o grupo Abraço de Rua, por exemplo, de Canoas, que a gente vai visitar, vai entregar, né, comida, a gente prepara a comida e vai entregar para os moradores, para as pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão na rua, que dormem na calçada, que dormem debaixo da marquise, e que estão agora, na véspera do inverno gaúcho, à mercê, quem sabe, né, de sucumbirem, porque tu imagina, com esse frio terrível que nós temos aqui no nosso estado, pessoas que vivem na rua, que vivem debaixo do viaduto, que vivem na calçada. E eu não sei, eu já devo ter contado para vocês, mas a gente, quando vai lá entregar, isso aí, em situação de rua, Joel, a gente, quando vai lá entregar a quentinha, né, a marmitinha que a gente prepara, a gente tem preparado aí, cada vez que a gente vai lá, 100, 120, é uma coisa maluca. Tu acha que tem ali 10, 15? Não. Em poucos minutos, a gente bate numa panela, eles já sabem que aquele é o sinal, começa a sair gente de tudo que é buraco. Ali no centro de Porto Alegre, bom, quem é daqui de Porto Alegre, conhece ali a região central, ali no entorno da rodoviária, por ali, aquilo é é terrível aquilo, né? É inadmissível aquilo, porque aquilo é inadmissível um ser humano chegar àquela condição, né? Porque os nossos pets, os nossos cachorrinhos e gatinhos têm uma vida infinitamente melhor do que aquelas pessoas que estão ali, ó. Estão ali, ó, dependendo de uma sobra num lixo para, quem sabe, amanhecer com vida ainda. Porque se não sobrar alguma coisa no lixo que ele cata, ou se não tiver alguém que, né, por sorte, apareça ali doando uma quentinha, talvez ele não amanheça. É terrível isso. Então nós precisamos muito, Midian, precisamos muito ainda. Muita coisa ainda. Eu ia dizer assim, a gente fala que o inverno é bom e tal, que o inverno é bom. O inverno é bom pra gente que tem comida para se alimentar. Agora, tu passar frio, sem ter roupa e ainda sem ter o que comer, é incrivelmente doloroso. Eu não imagino, porque, graças a Deus, não passei fome, mas assim, tu fica um pouco sem comer no inverno, tu já fica assim, mais com frio do que o normal. Teu corpo sente a necessidade de se alimentar, né? O pessoal que é da área da saúde vai saber falar muito mais melhor do que eu. Muito mais melhor é bom. Vai saber falar melhor do que eu a respeito disso. Que a alimentação tá ligada à nossa caloria do corpo, né? E eu penso muito nisso, assim, claro, né? A gente tem que fazer o que a gente pode no nosso cenário, tentar mudar, né? Mas eu admiro muito ações como essa e a gente já fez algumas ações, não como essa que o senhor falou, mas de arrecadar alimento para ajudar quem precisa, aqui na Ubra, em Torres, né? Porque é incrivelmente doloroso passar fome e frio, né? No verão tu até se vira, mas agora o inverno é doloroso. E é muita gente, Midian, Júlia, Rogério, é muita gente. São milhões de pessoas, é uma coisa maluca. Nós temos 20 milhões de brasileiros assim, ó, que passam fome, que dependem dessa condição que eu disse agora há pouco, de ter a sorte de achar alguma coisa no lixo.
Não é assim, tá, é um grupinho. Não, é 20 milhões de brasileiros que passam fome, que estão ali, ó, em extrema vulnerabilidade. Então, né, eu acho que é importante a gente se participar, a gente se doar na medida do possível, mas tem que pensar em algo mais. Tem que atender, tem que fazer isso, mas tem que pensar na transformação. A gente precisa, sim. Mas é muito difícil, isso é uma coisa... Não olha para o todo, né? Pensa no que é possível tu fazer. E se cada um pensar naquilo que é possível fazer, aos poucos a gente vai começar a transformar. Porque se nós pensarmos no todo, não tem como resolver isso aí, deixa eu tocar minha vida aqui, porque não adianta. O que eu vou fazer não vai mudar nada. Vai. Faz porque vai. Né? Mudar o Vai cenário servir onde tu tá inserido, vai, né? e aí outro vai achar bacana e vai fazer igual, e daqui a pouco isso pode começar a se transformar. Tu muda uma vida, né, tu já tá cumprindo com um papel importante. Então é isso, olha só, lá no sindicato eu faço parte de um coletivo, no Sindicato dos Professores, de um coletivo que se chama Professores Solidários. Esse coletivo surgiu agora no ano passado, em função exatamente do aumento do desemprego de professoras da educação infantil, né, muitas que ganhavam já pouco e tal, e foram desligadas por conta do fechamento de escolas durante um bom tempo em 2020 e tal, e no início de 2021, desempregados, tiveram dificuldades e tal. Nós criamos o coletivo dos professores solidários, muitos professores que continuaram com seus empregos e tal, e tinham uma boa remuneração, começaram a doar. Pessoas que ficaram sabendo da campanha começaram a doar, e a gente começou, então, a adquirir cestas básicas e levar cestas básicas para essas professoras que estavam com dificuldade. E a coisa começou a funcionar bem, e nós agora já estamos atendendo também e doando cestas básicas para comunidades indígenas que estão com muita dificuldade por conta da pandemia também. Tem quilombolas que estamos atendendo, e a gente está tentando expandir esse programa dentro do sindicato dos professores aqui do Rio Grande do Sul, né, chamado Projeto Professores Solidários. Estou envolvido nisso. O Banco de Alimentos eu já contei para vocês como é que funciona, e é um organismo que vale a pena, se vocês puderem sempre doar, mas assim, ó, se tiverem a oportunidade de em algum dia participar desses grupos, que tem vários, que preparam alimentos e levam para as pessoas em condição de rua, façam. Agora se preparem, porque é um soco nos peitos, como diz aqui os gaúchos. Olha, te prepare, isso é um pontapé nos peitos. Tu vai levar um choque, mas é bom. É bom para a gente acordar para o mundo, acordar para a vida. E não achar que... Acho que é importante, porque, né, é assim que a gente se dá conta que não, isso não dá para ser assim. Tem que mudar. Né? Ninguém pediu para nascer onde nasceu, né? Então, me desculpem, né? Aí nós vamos pegar 1 em 1 milhão ali, que nasceu pobre lá naquele barraco, no morro, muito miserável e tal, e conseguiu ser isso. Mas isso é 1 em 1 milhão, não usa isso como exemplo e diz, vocês não conseguiram porque vocês não tiveram a atitude que ele teve. De vez em quando aparecem uns palestrantes e tal, que você... Tá, bacana, aplausos, né? Mas não vamos dizer, né, com um discurso hipócrita dizendo por que o resto não faz como ele, foi à luta, como se, né, fosse simples assim. Coisas não são assim e não podem ser resolvidas assim. Nós temos que mudar a condição da periferia, nós temos que mudar a condição da favela, nós temos que mudar, nós temos que oferecer condição realmente de vida digna para as pessoas. E a gente precisa lutar, sim, a gente precisa lutar. Eu já falei dos meus... Me desculpem, mas eu estou terminando hoje assim, ó, claramente dizendo que eu estou muito decepcionado com os rumos que nós... com o lugar que nós estamos hoje. Prof, estou muito decepcionado com o lugar que nós estamos hoje. Eu não sei se... Eu não estou sendo claro, né? Porque quero respeitar aí né, as opiniões, mas é lamentável e é terrível que nós tenhamos um representante. Nós estamos falando de gestão aqui, eu sou administrador, então eu bato muito em cima disso, o gestor, o administrador.
ele tem uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que ele gere. E nós termos o representante maior do nosso país, o gestor maior do nosso país, o administrador, aquela coisa, aquela figura, que não tem um mínimo de educação, que não tem um mínimo de respeito para com as pessoas, para com a vida das pessoas, me desculpem, nós estamos é lamentável o lugar que nós chegamos. E é triste que pessoas ainda defendam ele acusando, então tu é comunista, tu é petralha, Não tem nada a ver, tia. Eu tô querendo que isso não pode mais continuar. Isso não pode. A autoridade máxima do nosso país não pode. Isso é uma vergonha para o Brasil. Uma pessoa que fala o que fala e que faz o que faz. Coisas inconsequentes e absurdas, cotidianamente. Não dá mais, né? Não dá mais. Então, me desculpem, mas é inconcebível aquele que pensar dentro de uma mínima racionalidade querer defender coisas que esta pessoa tem dito, tem falado e tem feito. Não dá mais. Né? Então, precisamos transformar o país e precisamos criar uma consciência política, estamos precisando de bons líderes, temos uma carência na classe política muito grande, porque o nosso regime político, isso é importante, o nosso regime político favorece a malandragem, favorece o mau caratismo. Então tem uma questão muito maior atrás disto, entende? Infelizmente, eu não vou dizer que não existam políticos bons, mas todos os partidos estão contaminados com pessoas que prioritariamente pensam em si. E entraram para a política porque lá é um lugar bom para ele. E não pode ser. O cara que quer representar o povo, ele tem que pensar no povo. Ele tem que se doar. A última coisa que ele tem que se preocupar é com o jeton, o salário, a diária e tal. E é isso que eles pensam. Então, o regime, a estrutura política já é um grande erro brasileiro que precisa ser transformado. Bom, precisa ser transformado a partir de debates, de estudos, de reflexões, de discussões como essa aqui. E é assim, não vai transformar. Amanhã não vamos lá. O Jefferson falou isso, amanhã de manhã o Brasil é outro. Claro que não. Precisa de muito tempo, mas precisa disso. Precisa disso. Assim como eu falei agora há pouco. Bom, se tu pensar que essa fome é de milhões e tu aqui não tem condições e não vai fazer nada, bom, então o Brasil não vai mudar nunca. Façamos a nossa parte. E a nossa parte é começar a ter pensamento crítico. Ter essa criticidade de enxergar até onde é aceitável e onde ultrapassou, né? Enfim, Bom, quem é que eu cortei aí que queria falar alguma coisa e acabou, eu me entusiasmei aí e cortei Midian? Eu concordar com o senhor. Eu sempre... Midian. Tô querendo falar mais que o professor, mas é porque eu gosto de debate assim, eu me empolgo, né? Claro que é, tá? É preciso, né, Midian? É preciso. Isso é muito bom. E assim, eu sou muito aberto ao diálogo, procuro sempre ir para o outro lado e quero sempre estar do outro lado. Ok, a Carol está se despedindo ali, eu sei que alguns têm aula também em outra turma. Fala, Joelson. Não, professor, eu queria falar isso aí que o senhor falou a respeito dos líderes, né? No caso, a nossa liderança maior do país hoje é um negacionista, na verdade, né? Que ele não aceita nada. Comenta por aí, né, Joelson? Nós estamos aqui no ambiente universitário. O que me assusta, às vezes, é que nós, no ambiente universitário, que prima pela pesquisa, pela ciência, né? Aqui é meio complicado tentar defender um negacionista, me desculpem, né? Mas vamos lá, fala, Joel. Exato, prof. Mas assim, ó, se o senhor for parar e analisar, eu vou falar num contexto geral hoje em dia na pandemia, né? Como a gente teve muitas perdas, o senhor mesmo falou aí dos professores e tal, mas na verdade, professor, os grandes líderes, né, que representavam o mundo, que sempre foram os Estados Unidos, aquela região europeia, também se fecharam nesse mundinho e que também, né, lá os Estados Unidos sempre foram o ponto-chave de tudo, eles que, né, também tiveram um líder negacionista também, e que isso, na verdade, prejudicou o mundo todo, né? Mas cada um fechou, assim,
antes essa grande cúpula lá dos poderes, dos maiores, se ajudavam e tal, e agora, né, com essa pandemia, cada um se fechou na sua casinha e, tipo assim, que se expor do resto, né? Eu acho que foi mais ou menos isso, eu não sei se o senhor concorda ou não, mas é o meu ponto de vista, assim, que os países se fecharam neles, olha, eu vou pensar em mim, depois eu vou pensar nos outros, né? Eu não sei se o senhor concorda com isso, mas que a gente não teve uma liderança mundial, assim, que dissesse assim, não, vamos fazer assim, não, a gente não teve isso, né? Tiveram alguns que tiveram uma postura de uma preocupação maior com a população, que tiveram um ouvir maior para a ciência, né? Tiveram, mas, por exemplo, o Trump foi muito negacionista, e os Estados Unidos chegou a esses, né, eu não sei quantos, 600, 700, 800 mil mortes, mais do que o Brasil, por conta também, sim, de um negacionismo do presidente. Ele foi, né? E o Biden virou o jogo. O Biden virou o jogo. Não estou dizendo que o Biden é, né, o líder, mas que mudou muito a partir da postura do Biden. Mas sim, Joelson, eu concordo que olharam para si, olharam para a nação, mas eu não gostaria de generalizar. Eu vi assim algumas lideranças com, né, tanto que tem alguns países que tiveram a capacidade de enfrentar e resolver essas questões de uma forma menos traumática. Tiveram variações do vírus, voltou, novas ondas, todo mundo está enfrentando ainda essas circunstâncias, ninguém está livre ainda, né? Mas uma coisa é tu enfrentar dizendo, por exemplo, como o nosso presidente disse ontem, agora vamos, né, propor aí vamos liberar a máscara, para quem já pegou, está vacinado, vamos liberar a máscara. Não, né? Então, é isso, né? Isso para a área da saúde é um choque, né, professor? Porque assim, ó, mesmo que tu esteja vacinado com as 2 doses, tu ainda é um transmissor indireto para outras pessoas. Mas aqui nós temos várias pessoas da saúde, Joelson, assim como tu. Olha só, tia, eu fico assim, ó, impressionado, e fico pensando o que foi o ano destas pessoas, o ano não, já estamos há mais de um ano, vivendo essa realidade, né? Vivendo esse drama, vivendo esse caos. Deus, é uma coisa desesperadora. Eu tento me colocar no lugar, às vezes, dos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao Covid, e fico assim apavorado com o que estão vivendo essas pessoas, né? Apavorado. E eles estão lá. E aí, tu tem uma pessoa que ainda, né, ao invés de ajudar, cada vez atrapalha mais, aí é complicado. Tu tocou bem, para a área da saúde isso é terrível. Professor, assim, e tudo impacta, né, se o senhor for parar e analisar, tudo impacta na área da saúde. Como o senhor estava falando desses moradores em situação de rua, né, tem alguns que não têm o que comer, realmente precisam, e quando eles não têm, professor, eles vão usar droga, ou eles vão beber para saciar essa fome, e às vezes essas pessoas não amanhecem, ou adoecem e vão parar, né, então é um problema de saúde pública, na verdade, né, e quando o senhor fala em empatia, eu acho que, assim, essas pessoas, né, as pessoas que estão em situação de rua, também é um problema nosso, não que seja só nosso, mas também é nosso. A partir do momento que o senhor, como disse, que tem um grupo que distribui quentinhas, então, assim, isso está ajudando essas pessoas e tirando um pouco do peso da área do impacto na saúde mundial, né? Porque elas vão parar dentro de hospitais por problemas respiratórios, por N problemas, por problema de, né? Vão parar em CAPS por problema de drogas, por problema de álcool. Então, assim, não adianta tu descobrir um lado e afetar o outro, né? Mas, assim, esse negócio da empatia que o senhor falou, realmente, a gente tem que começar a olhar. Primeiro, a gente tem que fazer uma autorreflexão em nós, a gente tem que começar a mudar a nossa concepção em relação a tudo, a tirar vantagem na vaga de deficiente, onde eu vou estacionar, ou isso, ou aquilo. Então, assim, eu também não posso, eu não estou defendendo lideranças, né, presidente, governador e tal, mas eu não posso cobrar de um governador se eu estou fazendo errado também. Então, assim, isso tem que, a partir de mim,
essas coisas têm que começar a mudar para que a gente, como o senhor falou, a gente não vai mudar o mundo nem o Brasil de dia para noite, mas se eu começar agora, talvez, ensinando aos meus filhos, os meus netos, talvez a gente tenha uma melhora disso, né? Eu penso dessa forma. Isso aí, Joelson. Eu acho que agora até já adiantamos, já avançamos muito na hora, mas eu acho que essa tua fala é perfeita, né? Cuida de ti primeiro, né? Trata de tu ser realmente alguém coerente. Seja coerente, né? Porque não adianta tu cobrar, mas tu não ter coerência nas tuas ações, nos teus... Tem uma história, rapidinho assim, 1 minutinho, daí nós terminamos. Do Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Uma vez uma mãe trouxe o filho numa dessas caminhadas, dessas jornadas do Gandhi, e pediu para o Gandhi, na autoridade máxima que ele já representava, pediu que orientasse o filho dela para que parasse de comer açúcar, porque estava fazendo mal para a saúde, estava estragando os dentes dele e tal, mas ele não parava, e ela, né, preocupada com o filho, pediu para que a autoridade, né, Gandhi, na sua autoridade e tal. E Gandhi, isso é uma historinha para reflexão, assim, Gandhi diz, volta daqui a 2 semanas. A mãe só tinha pedido um conselho para ele, que ele desse um conselho para o filho, e Gandhi simplesmente diz, não dá o conselho e diz, volta, me procura daqui a 2 semanas. Aí tá, né? Então ela voltou 2 semanas depois, Gandhi, eu tinha falado contigo 2 semanas atrás, não entendi muito bem, né? Tu pediu para que eu voltasse, eu só tinha te pedido para dar um conselho para o meu filho, né? Para que parasse de comer açúcar, porque está fazendo mal para a saúde dele, está fazendo mal para os dentes dele. E aí Gandhi diz, você não deve comer açúcar, realmente isso faz mal para os dentes, para a tua saúde e tal, e tal. Por que eu tive que voltar 2 semanas depois, né? Ela pergunta para Gandhi. E aí o Gandhi diz, porque há 2 semanas atrás eu ainda comia açúcar. Então, não, né? Que é o que o Joelson disse, né? Seja coerente com aquilo que tu fala, né? Então, se nós estamos cobrando dos governantes, mas aí eu pego a vaga do deficiente, aí tu não tem autoridade para falar, né? Então é uma história para a gente refletir o quanto a gente faz julgamentos, o quanto a gente dá conselhos, o quanto a gente diz o que deve ser e o que não deve ser, mas muitas vezes nós não praticamos esses valores mínimos, né? E ele diz, volta daqui a 2 semanas, porque eu preciso parar de comer açúcar antes de recomendar que tu pare de comer açúcar, né? Muito bem, muito obrigado pela companhia, pela parceria. Alguém quer fazer mais algum comentário? Se não, eu desejo um ótimo final de semana. Para as namoradas e namorados, que seja um dia 12 de junho muito romântico, né? E aí, semana que vem, a gente retoma, assim, com alguns comentários sobre a disciplina, o modelo de questões e tal que virão nas avaliações. Pode ser? Pode ser sim, professor. Boa noite. Legal. Boa noite. Valeu, Boa noite, professor. Bom fim de semana. Boa noite, Júlia. Boa noite, Divino. Boa noite, Thaís. Bom final de semana. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Boa noite, professor. Bom final de semana. Obrigado, Rogério. Boa noite, igualmente. Deixa eu encerrar a gravação aqui.